Olha só, existe um processo de engenharia que opera numa escala, nossa, numa escala verdadeiramente monumental. Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir como ele funciona. Pensa comigo. Parece impossível, né? Unir pedaços de metal tão gigantescos assim numa única passada. Mas, acredite, existe uma tecnologia que foi projetada exatamente para esse tipo de desafio, um desafio colossal mesmo. Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que ter uma noção do tamanho do problema. E olha, em algumas indústrias, a escala é simplesmente tudo. A gente está falando aqui de peças supercríticas, sabe? Para a indústria naval, química, de energia. São componentes onde uma falha, nossa, simplesmente não pode acontecer. A integridade de tudo isso depende de soldas que sejam ao mesmo tempo perfeitas e gigantescas. Então, qual é a grande sacada para esse desafio? O nome da solução é soldagem por eletroescória, ou, para facilitar, ESW. E aqui está o pulo do gato, porque o princípio é bem diferente do que a gente costuma imaginar. Na maioria das soldas tem um arco elétrico, certo? Aqui não, esquece o arco. O calor todo vem da resistência da própria escória derretida quando a corrente elétrica passa por ela. É tipo, imagina um aquecedor de imersão, só que numa potência absurda. E olha que interessante, a ideia por trás disso não é exatamente nova. Os princípios já eram conhecidos, mas foi só lá pelos anos 50 que a tecnologia foi desenvolvida e, digamos, formalizada. Ela nasceu de uma necessidade bem específica: soldar vasos de pressão gigantes na vertical de um jeito muito mais eficiente do que se fazia na época. Ok, mas como é que essa mágica acontece na prática? Como que um processo desses consegue transformar duas placas de aço enormes numa peça única? Vamos ver os detalhes agora. Esse esquema aqui mostra a essência de tudo. Primeiro ponto-chave: a solda é sempre na vertical, subindo. O metal derretido e a escória líquida ficam ali, contidos por umas sapatas de cobre que vão deslizando para cima junto com a solda. O mais importante aqui é a sequência. Primeiro se cria a poça de escória, depois o arame de solda começa a ser alimentado e derrete ali dentro. Tudo isso preso pelas sapatas de cobre. E como a solidificação acontece bem devagarinho, de baixo para cima, o resultado é uma junta super sólida, sem poros. E olha aí o maquinário por trás dessa operação toda. É um conjunto, né? Tem a fonte de energia, o painel de controle, o sistema que alimenta o arame e, claro, o coração da coisa, o cabeçote de solda com aquelas sapatas de resfriamento. É um sistema super robusto, feito para trabalhar sem parar. Essa parte aqui é uma das sacadas mais geniais do processo. Em vez de ter só um guia para posicionar o arame, eles criaram um tubo-guia que também derrete, ou seja, ele contribui com mais metal para a solda. É uma peça que faz duas coisas ao mesmo tempo: guia o arame e ajuda a preencher a junta. Muito inteligente. Beleza, já entendemos a teoria, mas e na prática? Onde que essa tecnologia impressionante é usada no mundo real? A lista de aplicações, olha, é basicamente o coração da indústria pesada. A gente está falando de cascos de navios, de reatores para a indústria de petróleo, prensas industriais gigantescas. A SW é tipo a espinha dorsal de muitas dessas estruturas colossais. E esse número aqui ajuda a gente a entender o porquê. A taxa de deposição, ou seja, o tanto de metal que é adicionado na solda por hora, é absurda. Imagina só depositar até 20 quilos de metal por hora. É uma eficiência incrível, especialmente quando você está soldando peças tão, mas tão grossas. Mas, como tudo na engenharia, nem tudo são flores, né? Como qualquer tecnologia tão poderosa, a SW tem seus prós e seus contras. É importante a gente ter essa visão mais equilibrada. Então, do lado bom, a eficiência é altíssima e a qualidade da solda para peças muito espessas é imbatível. A solidificação lenta evita poros, o que é ótimo. Só que essa mesma lentidão tem um lado ruim. Ela cria uma estrutura de grãos muito grandes no metal, e isso pode diminuir a resistência a impactos. Por isso, quase sempre é preciso fazer um tratamento térmico depois para, digamos, refinar essa estrutura e resolver o problema. E essa frase resume bem a natureza do processo. É tipo uma chance só. Qualquer interrupção durante a solda é considerada crítica. Uma vez que começou, tem que ir até o fim sem parar. Tentar reiniciar no meio do caminho pode criar defeitos gravíssimos na junta. É um processo de altíssimo risco, mas também de altíssima recompensa. E tudo isso nos leva agora ao ponto final, e que talvez seja o que mais define essa tecnologia como um todo.
É um paradoxo interessante, né? A maior força da SW é também, no fim das contas, a sua maior limitação. Essa capacidade incrível de depositar quilos e quilos de metal numa junta vertical é o que a torna única, mas é exatamente isso que impede que ela seja usada em qualquer outra posição. E isso, claro, limita bastante o seu mercado. E a gente termina então com uma pergunta que fica para reflexão. Depois de tudo que a gente viu sobre a poça de metal líquido, sobre as sapatas de contenção, por que será que a gravidade é, ao mesmo tempo, a melhor amiga e a maior inimiga desse processo? Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar esta análise.